Graças a Deus. Queridos, então, nós estamos aqui nessa terça-feira, cumprindo o nosso tempo de encontro com a palavra, e nós estamos nessa segunda série do ano de 2026, aprendendo a lidar com os conflitos da vida. Então, nessa noite nós teremos a alegria de receber pastor Anilton para estar conosco. Quero convidá-lo aqui e dizer da nossa alegria de receber pastor Anilton. É um companheiro e pastor Anilton é o responsável hoje para o nosso trabalho das nossas igrejas lá no Paraná. Quantas igrejas estão lá? Então, no Paraná hoje nós temos mais de 70 igrejas. E a história do Paraná aconteceu assim: eles vieram aqui para fazer um trabalho, cantar, e aí ele conheceu a Antoniene. E ali surgiu esse namoro, surgiu o casamento, e com isso acabaram levando então para a família lá de pastores lá para o Paraná, e começou a abrir um trabalho lá, e o trabalho cresceu, criou uma convenção forte que acontece em Foz do Iguaçu, né? E hoje somos mais de 70 igrejas lá. Fica de pé, pastora Antoniene, para a pessoa te conhecer lá, quem conquistou o coração do Anilton aqui. Baixinho é feroz, viu? Que nem eu, graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Antoniene, para quem não sabe, ela é filha do pastor Sebastião José Inácio, que é o presidente da nossa CIAD, né? Pastora Maria. Alegria receber os irmãos aqui. Tem mais alguém que veio com o pastor Anilton, pastor Antoniene, lá do Jardim Gonçalves? Ah, tá ali, tem uma plateia, que bênção, né? Glória a Deus. Vamos receber esses irmãos então com bem-vindo, irmãos? Diga assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês só voltem com o pastor Anilton, né? Então, o pastor Anilton, além de pastor, ele também tem graduação, né, na psicologia e na psicanálise, e é uma pessoa bem dedicada ao estudo, né, um bacharel em teologia, e tem tocado essa obra ali no Jardim Gonçalves já há muitos anos, e hoje é uma alegria, né, poder recebê-lo aqui, ele abrir mão da terça-feira lá para estar conosco aqui. É uma alegria muito grande. Os irmãos estão felizes por isso? Amém? Coloque-se de pé. Vamos receber então pastor Anilton dizendo assim: estenda suas mãos para cá, diga assim: Deus, eis aqui o teu servo, usa-o nesta hora como instrumento afinado em tuas mãos, para glorificar o teu nome e edificar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pastor, está contigo aí, tá bom? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Tá tudo certo, meu pastor. Vou abrir aqui tá? Você bebendo, tá bom? Quero agradecer. Assente-se, por favor. Quero agradecer Então tá aqui, ó, de todo o meu coração, o carinho e a tão calorosa recepção que vocês fizeram para comigo, com todos aqueles que me acompanham. Desde que eu cheguei aqui, já fui muito bem recebido. O pastor está muito bem assessorado. Quero parabenizar o trabalho de vocês. E para mim é uma satisfação enorme estar aqui cooperando com vocês e com o nosso amigo pastor Israel. Pastor Israel, como ele disse, é nosso amigo de muitos anos. Ele foi um dos professores do meu curso de noivo. Eu acho que ele nem lembra. Foi em início de 96. Eu me casei no dia 29 de março de 96 com a pastora Antoniene, ou foi no final de 95, alguma coisa assim, lá na igreja da Avenida Tiradentes. Pastor Adilson coordenava lá aquele trabalho, e a gente se conhece desde aquele tempo. E é uma satisfação enorme poder cooperar com esse projeto. E eu fiquei lisonjeado pelo convite. Nós temos muitos pastores capacitados
preparados, com experiência na obra e também por formação, para contribuir melhor. E o pastor Israel lembrou de mim e eu fiquei imensamente alegre. Glória a Deus. Eu quero nesta noite aproveitar o tempo que o pastor nos deu, que não é diferente do tempo que nós usamos lá na nossa congregação. A gente prioriza muito a palavra de Deus. Eu acredito, conforme a revelação bíblica, que essa é a base de sustentação de todo crente, é a palavra do Senhor. Abordar temas diversos é muito bom, mas uma série muito bem preparada, como o pastor Israel fez aqui, melhor ainda. Coube a mim esse tema de hoje, que é combatendo a depressão. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente não vai ficar estritamente aos escritos bíblicos, a gente vai mesclar informações, porque é uma responsabilidade falar de um tema como esse, às vezes até usando a Bíblia, e de forma que venha causar prejuízo. Como eu, como pastor, algumas vezes tive o dissabor de ter que ouvir, alguém falar algo doloroso para alguém que estava passando por um período assim, membro da igreja, e depois remar contra a maré, para tentar consertar o estrago. Então é uma responsabilidade grande. Então isso me coloca num lugar de muita responsabilidade. Por isso eu quero trazer para os irmãos aqui, começando pela leitura do texto que nós vamos usar como base. Salmo de número 42 e o verso de número 11. Eu gostaria que você usasse a revista e corrigida ou revista e atualizada, qualquer uma das duas. O pastor gosta muito da NVI, né, pastor? Muito bem, então vamos lá. É um salmo de Davi, ele diz assim: porque está abatida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Falar sobre esse tema é mexer com um tema atual e também que foi palco de muita pesquisa, de muito trabalho há séculos. Porém, nunca se sofreu tanto como nos dias atuais de temas que são dessa natureza: depressão, ansiedade, outros que são qualificados pelo DSM já como patologias, como borderline, por exemplo, entre outros. Graças a Deus que hoje para mim aqui é só depressão. Então vamos caminhar nesse tema com base nas escrituras e também na minha colinha, tá? A gente aprendeu no seminário homilética, e todo sermão deve ser escrito. E desde que eu fiz a minha graduação em 2005, eu não tenho abandonado esse costume. Eu escrevo todos os meus sermões, e uso as minhas colas. Até porque a gente já está depois do almoço também, e aí a memória já não é mais igual aquela memória de garoto de 18 anos. A pergunta é: o que é depressão? A depressão é uma condição que afeta pensamentos, emoções, comportamento e até o próprio corpo. Vai além de um sentimento de tristeza. A tristeza é uma emoção que passa rapidamente. Às vezes pode durar por algum tempo, mas logo passa. Ela é só apenas uma emoção. Agora, a depressão é um estado
que persiste, ele é persistente, é um sofrimento que não passa rápido. É um sofrimento que pode durar dias, meses, semanas e às vezes até anos. É importante a gente entender essa diferença, porque às vezes alguém pode estar triste e pensar que está deprimido. E às vezes alguém pode estar deprimido e ter a sensação de que só está passando por um momento de tristeza. Por isso eu acho muito importante trazer luz para esse momento da nossa palestra, trazendo algumas informações. Quais os sintomas mais comuns da depressão? Os mais comuns são tristeza constante, falta de prazer nas coisas, cansaço excessivo, alteração no sono, alterações no apetite, sentimento de culpa, desânimo, pensamento de morte, isolamento social, dificuldade de concentração. Alguns, entre muito mais. O que não é depressão? E aí é muito interessante para a igreja. Não é depressão, falta de fé. Ou depressão não é falta de fé. Depressão não é possessão demoníaca. Também não é preguiça e nem fraqueza espiritual. É só depressão. Embora alguns aspectos espirituais podem, de alguma maneira, influenciar o sofrimento humano. Tá? Eu me lembro quando eu me converti. Eu sou de família católica praticante e do sul do país ainda, né? Muito mais forte essa tradição. Todas as famílias têm padrinhos, padrinhos de batismo, padrinhos de primeira comunhão, padrinhos de crisma, e é padrinho e mais padrinho. E o padrinho é aquele que ocupa o lugar do pai na morte, né? Para conduzir aquela pessoa conforme a orientação da igreja. E quando eu me converti, lá eles falavam o protestantismo, isso foi na década de 80, em 1984, eu era um adolescente. E quando eu me converti, o meu padrinho de primeira comunhão me encontrou na rua e aí eu sofri. Eu sofri emocionalmente. Eu chorei por dentro, porque eu gostava muito dele. Pessoa magnífica, uma excelente pessoa, até porque eu escolhi para ser meu padrinho. E aí ele olhou para mim, nos meus olhos, disse: agora teu padre é fulano, né? E balançou aquela cabeça assim de desaprovação. Eu só me calei, não dei resposta, pela educação que recebi na casa paterna, mas por dentro foi algo muito doloroso. Então eu digo que até os aspectos espirituais podem influenciar o sofrimento humano. E a depressão é uma realidade complexa que envolve o quê? Mente, emoção, corpo e alma. É um combo de coisas. É comum que você ouça por aí alguém dizer assim: eu estou com a mente cansada. Mas na realidade não é cansaço mental. O que acontece é uma sobrecarga psíquica. É uma sobrecarga na mente. Então dizemos que a mente está sobrecarregada. Todo mundo conhece aqui Augusto Cury, vai ser até candidato a presidente da República, né? Mas conhece, um grande escritor cristão que veio do ateísmo para o cristianismo. Em um dos seus escritos, ele diz que por trás do sofrimento humano existe vou ler aqui porque é a palavra dele, existe um fenômeno silencioso na parte minêmica do nosso cérebro. Minêmica, memória, que grava. Onde está a memória? Na parte onde ficam as memórias gravadas. Ou seja, existem ali registros que funcionam como portas que abrem caminhos. Imagina, abre uma porta e através daquela porta um caminho.
Ele está dizendo que esses registros que estão na nossa memória, eles operam assim, abrindo portas, e depois das portas os caminhos, e alguns caminhos levam à tranquilidade, outros, porém, aprisionam. São como cárceres mentais. Por quê? Porque são registros dolorosos. São microtraumas ou traumas que aconteceram na vida daquela pessoa. E não existe diferença entre microtrauma e trauma. Uai, como não, pastor? Micro é pequeno. Não. Imagine um carro numa velocidade de 120 por hora batendo numa rocha sólida. Vai ficar só um amontoado de lata, de ferro. Agora você imagine o mesmo carro não sofrendo esse tipo de impacto. Mas todo dia você pega, ou alguém pega uma marreta de 3, 4, 5 quilos e vai lá e dá uma bordoada nele. Isso todos os dias, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. 90, né, a senhora tem? 90 anos. A lataria fica bem amassada, não fica? Bem avariada. Augusto, ele compara esses registros mentais dolorosos como microtraumas. Ou pode ser até um trauma de fato. E aí ele diz que os nossos pensamentos são sequestrados. Por quê? Porque eles atuam no nosso inconsciente. E daí a gente vai compreender porque as pessoas acham a vida cada vez mais difícil, mais pesada, mais complicada, ainda mais nos dias de hoje. Eu disse lá na igreja, para os irmãos, e volto a dizer para vocês aqui, que eu, o pastor Israel, e quase que a maioria aqui hoje, né? Porque vem na terça-feira é mais os grisalhos, né? Com todo respeito aos mais novos. Nós somos a geração que mais privilegiada em termos de informação. Nós passamos a transição do milênio. Eu lembro-me que o primeiro computador que nós compramos para a nossa igreja foi em 1999, o Windows era 98, o nome do Windows, né? Tinha o Windows 95 e o mais tinha 98. E tinha saído um Windows chamado Windows 2000. E aí o medo de dar o bug do milênio, a gente não instalou o Windows 2000. A gente ficou com o 98. O bug do milênio porque tinha-se em mente que ia ter alguma coisa iria acontecer. Nós passamos milênio, né? Nós passamos de um para o outro. Nós saímos do século 20 para o século 21. O primeiro celular que eu conheci foi um Motorola PT 950, um tijolão desse tamanho assim, pendurava que você andava meio assim. Foi duas alegrias, uma hora que eu comprei e outra hora que eu vendi, porque eu não dava conta de pagar a conta. Para você fazer uma ligação era uma fortuna. Se fizesse o interurbano, então tinha que vender um rim para pagar. Aí quando eu vendi o PT 950 com a conta, né, da Brasil Telecom, se não me falha a memória, na época ainda, ou antes da Brasil Telecom, alguma coisa assim. Foi um livramento de Deus. Nós conhecemos, nós compramos punhado de ficha para ir para o orelhão, cada ficha 3 minutos, a gente via cair, né? Quando fazia interurbano era assim, plim, 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 plim. Depois veio o cartãozinho magnético, usamos o cartão. Nós somos essa geração que experimentamos tudo isso. Vimos a internet de escada chegar, ficar chiando igual um rádio de 4 ou 5 faixas, né? Aqueles rádios de ondas curtas, né? Ficava chiando, parecia uma panela de pressão, para depois abrir uma imagem bem fragmentada. E também vimos Enterprise. Quem não viu Enterprise, né? Capitão Kirk, Senhora Uhura, Dr. McCoy, Spock, da orelhona, né? Guerra nas Estrelas. Vimos os monitores deles e as teleportagens, né? De um lado para o outro. E a gente achava aquilo um fenômeno, né? Será que um dia isso vai acontecer? E hoje a gente está aqui, né? Cheio de monitor. Tem um monitor aqui, tem um bem grandão lá atrás, uma tela de LED ou alguma coisa parecida. A gente está com o smartphone aí e pode falar com qualquer pessoa, qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Hoje, vendo a imagem, conversando ao vivo. Hoje se opera remotamente, cirurgias, e diga-se de passagem,
Cirurgias bem complicadas se fazem remotamente, o médico de um lado do mundo, o paciente do outro lado. Nós estamos vendo tudo isso. E com isso, a informação que a gente tinha aí para a biblioteca, eu tinha minha carteirinha para ir para a biblioteca, né, para entrar lá, escolher um livro, escrevia na ficha o livro que pegou para fazer a pesquisa, depois tinha que devolver. Tudo isso eu vivenciei. Para ver o mundo, nós rodávamos aquela bolinha e falávamos, aqui é América Central, aqui é América do Norte, aqui é América do Sul, o mapa mundi. Hoje nem peça de museu talvez não é mais. As nossas crianças não conhecem nada disso. Hoje toda a informação que gastava-se séculos para conseguir armazenar, e até, por que não dizer, meio milênio para conseguir armazenar, como foi no princípio, se consegue hoje em frações de horas. Todo o conteúdo. Tudo. E com isso, por que o senhor falou isso, pastor? Só para chegar aqui. Com isso também, você está vendo criança tendo convulsão, vocês estão vendo crianças doentes, jovens, adultos. Veio tudo. Para vocês terem uma ideia, eu atendo pessoas idosas e atendo também uma menina de 10 anos. A diferença, só para falar da diferença de idade. Então, Augusto Cury, ele traz para nós esse esclarecimento, e eu achei importante falar para vocês. Eu quero falar um pouquinho mais ainda, antes de entrar na Bíblia. Daí a depressão. E daí outros sintomas também. Tem que é considerado o pai da psicanálise, do mundo da psicologia, Sigmund Freud, mais conhecido como Freud. Ele diz o seguinte, que a consciência, o inconsciente melhor, não descansa enquanto não for ouvido. Carl Jung diz que enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai dizer que isso é destino. São pensadores, são homens que estão dentro das universidades e são estudados o pensamento deles. Mas existe um caminho, existe uma saída, e é possível identificar esses pensamentos e também questionar as ideias. É possível a gente reescrever a nossa história emocional. Queira Deus que eu não esteja falando para pessoas que estejam passando por um momento assim. Mas se porventura tiver alguém que estiver passando uma fase dessa, eu tenho para mim que vai ser muito importante essas informações que eu estou passando para vocês aqui nesta noite. Para nós termos um entendimento melhor como funciona a nossa mente, ou eu gosto de chamar a mesma linguagem de Freud, eu gosto de chamar de psiquismo. Para nós entendermos o nosso psiquismo, eu queria trazer para nós uma teoria de um neurocientista americano chamado Paul MacLean. Ele desenvolveu a teoria do cérebro trino ou do cérebro triuno, como você queira. E a teoria dele, a ideia que ele trouxe é mais ou menos assim. Nós temos um cérebro em 3, ou 3 em 1. Nós temos na base do nosso crânio, perto da coluna vertebral, o cérebro chamado cérebro basal, aí base, ou reptiliano. Por que reptiliano? Porque mais se parece com os répteis, porque ele é binário, ele só tem 2 funções. Ele detecta o perigo e te livra do perigo. Ou seja, ou você ataca ou você foge. Tem essas 2 funções o cérebro. Ele é responsável pela parte da sobrevida, da sobrevivência, da existência. Sabe? Esse cérebro, o cérebro basal, ele é responsável pelos reflexos, pelos automatismos, pelos hábitos, pela respiração, pelos batimentos cardíacos e etc.
Ele é 16 milhas de segundo mais rápido do que o primeiro cérebro, que é o neocórtex, ou neocórtex, essa parte da camada superior do cérebro. E 8 milhas de segundo mais rápido do que o cérebro límbico, que é o cérebro responsável pelas emoções. Então nós temos, segundo a teoria de MacLean, o cérebro reptiliano ou basal, o cérebro límbico e o cérebro neocórtex. Nós vivemos nessa parte externa do nosso cérebro. É onde eu existo. Quem sou eu? A pergunta é essa. Quem sou eu? Eu sou a minha mente? Não. Eu sou o meu corpo? Não. Quem sou eu então? Eu sou a minha alma? A alma compõe a parte do todo da parte imaterial. Mas quem sou eu? Para a psicologia, eu sou a consciência, como um observador, que estou observando a minha mente, como ela está agindo, está lidando com as circunstâncias e com as situações. Eu sou capaz de detectar um pensamento e ver se ele é estressante ou não. Então eu não sou a minha mente. Eu sou capaz de detectar o pensamento e decidir não ir em frente, parar. Então eu não sou a minha mente. Como é a minha mente então? A minha mente, segundo MacLean, ela é formada pelo meu cérebro, que compõe da parte reptiliana ou basal, do sistema límbico, que é o sistema das emoções, que funciona junto com ele, onde está a amígdala cerebral, que starta toda a produção hormonal, e a parte mais externa, a parte onde reside o quê? Reside a lógica, as funções cognitivas, reside o planejamento, a linguagem, o aprendizado, a tomada de decisão. Esses três, segundo MacLean, operam da seguinte maneira: eles agem primeiro a proteção da vida, depois as emoções e por último a razão. E é fácil entender. Se eu levo um susto, por exemplo, o meu coração dispara. Por quê? Tem que mandar oxigênio para os músculos para se defender. Ele te deixa em alerta, então ele ativa a amígdala cerebral que produz todo essa ação do organismo. Se você leva um susto, e esse susto foi um susto grave mesmo, vamos dizer assim, um acidente, arma de fogo, alguma coisa assim, o teu corpo, ao ser acionado para a defesa, vai produzir os hormônios, e aí o teu corpo entra nesse estado de alerta, e você então, o coração acelera, de repente você começa a tremer, e alguns até fazem cocô na calça, dá diarreia. Outros dá dor no estômago, vomita, desmaia. É assim que funciona. Depois que passa um pouquinho, a emoção vem. Começa a chorar ou alguma coisa a mais. E depois, um pouco mais, aí sim, aí o neocórtex entra em ação. Ah, se eu tivesse demorado mais 2 minutos. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse ouvido minha mulher. Ah, se isso. Ou ah, se aquilo. Não é verdade? Conseguiram entender como é que funciona? Esse é o nosso cérebro. O que eu trouxe para vocês, que o Augusto Cury fala, é mais ou menos isso aqui. Isso é um hardware. Um smartphone é um hardware. Quem está lá na mídia sabe muito bem o que eu estou falando. Cada pontinho desse que está aqui dentro é o quê? Um software. Eles estão rodando 24 horas por dia. Enquanto não acabar a bateria, está aqui rodando em segundo plano, você nem está vendo. Se eu quiser que ele não atue, por exemplo, o Google tem que ir lá nas configurações e deixar assim, não tem acesso ao meu microfone. Senão, tudo que eu falar, ele ouve, daqui a pouco eu vou abrir alguma coisa aqui, já vem a propaganda. É assim que funciona. A nossa cabeça é mais ou menos assim, só que ela não recebe comando, controle,
para desligar os softwares. Os softwares estão operando 24 horas. E quem são esses softwares? São todas as micromarretadas que eu levei ao longo da vida. Lembra do carro amassado? Cada microtrauma, cada trauma, cada registro doloroso que eu experimentei desde o ventre da minha mãe, desde a fecundação, até hoje, 9/6/2026, está registrado lá. O meu cérebro registra tudo, 100%. Aonde? Nessa parte da minha nuca, a parte do meu cérebro basal ou reptiliano. É aqui que fica a parte minêmica. É aqui que está o HD encriptado, que ninguém tem senha e ninguém consegue ter acesso. Registra tudo. E quem sou eu? Minha consciência. 85% dos meus registros estão no meu inconsciente. Ou seja, a minha consciência opera somente entre 10 a 15% de quem sou eu. Está começando a fazer sentido porque você sente algumas coisas? Porque você pensa do jeito que você pensa às vezes? Por que você age do jeito que você age às vezes? Por que você reage da forma como você reage às vezes? Tudo que está gravado vai nortear o que eu faço, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. E isso que é só cerca de 15% dos acessos dessa memória. Ela está operando e eu estou assistindo e eu não tenho controle, simplesmente eu sinto. Alguém aqui consegue decidir sentir tristeza? Você pode até provocar um choro, mas para provocar você vai ter que acessar lembranças dolorosas. Até os melhores atores e atrizes não conseguem fazer isso de forma natural. É conhecido que eles, quando vão atuar, para eles chorarem, eles têm que acessar cenas ou memórias dolorosas na sua vida. Bom, entendendo essa parte, eu entendi como funciona o meu cérebro. Bom, a partir daqui, eu tenho que trazer só mais uma informação para vocês. O meu cérebro, ele é atemporal. Ou seja, ele vive só o aqui e o agora. O meu cérebro também, ele não sabe a diferença entre o imaginário e o real. Quem aqui tem gastura de alguma coisa? Todo mundo sabe o que é gastura, né? Se eu penso vendo o meu avô pegando um canivete, tirando a palha da espiga de milho para fazer o paeiro e fazendo assim, com o fio do canivete, arrepia tudo. Ué, mas não tem canivete, não tem palha, não tem nada aqui, por que eu arrepiei? O meu cérebro não sabe discernir entre o que é imaginário e o que é real. Se eu disser para você assim, feche os olhos, corta um limão e aperta na tua boca agora, só imagina. Você já salivou, engoliu ali que eu vi. Ué, mas não tem limão, por que você salivou? O cérebro deu a ordem para produzir a saliva para impedir a acidez do limão. Entenderam? Nosso cérebro não sabe a diferença. Ele é atemporal, ele não vive no passado e nem no futuro, ele só vive o aqui e agora. Mas como é que isso, então eu entender isso? Por que vem os sintomas, a depressão, a ansiedade? É porque
é jargãozinho, né, desses recorteiros de internet. Ai, excesso de futuro, ai, excesso de passado. Todo mundo hoje é psicólogo, é psicanalista, é terapeuta, né, na internet. Ai, meu Deus. Sim, está tudo certo, não tem nada errado. Mas o meu cérebro, ele tem os registros da minha vida. E cada registro que ele flui para a memória, ele traz com ele um grande peso emocional. Por exemplo, eu tomo chimarrão. Sou filho de gaúcho, paranaense. Eu tomo chimarrão. Estou olhando para o relógio lá, né? Porque eu só tenho até as 9. É 1 hora que o pastor me deu. Eu tomo chimarrão. Então, só que o chimarrão é amargo. Chimarrão é quente, sem açúcar. Mas o que leva eu a sentir prazer no chimarrão? Os registros que eu tenho na minha mente. Quando eu tomo chimarrão, eu não só tomo chimarrão. É meu pai que está ali do meu lado. É a minha mãe que já está morta e está ali do meu lado. É meus avós que estão ali. É o cheiro da fumaça do fogão a lenha e da chaleira preta em cima do fogo. Está ali no chimarrão. Mas eu só sei disso agora. Mas eu pensava que era questão do paladar. E não é. Eu vim para o Goiás, Deus me livre de jiló. Né? Mas a minha esposa ama jiló. Não mais que eu, mas ama muito jiló. Né? Ela gosta de jiló cozido com abóbora. Ela faz jiló aqui, jiló ali. Ela corta fininho, põe limão, põe tempero, especiarias. Rapaz, eu ponho jiló no prato hoje, como e consigo sentir prazer em comer o jiló. Porque não é o jiló, é ela. Vocês estão entendendo como o cérebro funciona? É mais ou menos por aí. Como o meu cérebro, então, ele tem dificuldade para lidar com isso, e ele só vive aqui e agora. Então, eu olhando para o meu passado, eu enxergo pouca coisa. Lembram? Os softwares estão operando, e eu não tenho controle sobre eles. Aí, segundo Freud, na obra dele, Pulsão de Vida e Pulsão de Morte, é o tema na obra Além do Princípio de Prazer, se não me falha a memória, de 1914, 1917, alguma coisa, assim posso estar equivocado. Ele diz que, e eu já sabia disso, que a Bíblia diz isso, que toda a nossa vida se baseia em buscar o prazer e fugir do desprazer. Aí que está o problema. Tudo que essa estrutura que eu carrego hoje, o problema já começou lá atrás, muito longe, né? Alguém diz assim: estou passando isso, é culpa de fulano. Eu digo: ninguém tem culpa de nada. Não é da ordem da culpa. Se meus pais são culpados, os meus avós são culpados. Se os meus avós são culpados, meus bisavós são culpados. E aí a gente vai descendo, né? Até chegar onde? Em Adão. Então não é da ordem da culpa. A questão é quem eu sou no contexto que eu vim e o que eu vou fazer com isso que eu sou. Entende? O que eu faço com isso que eu sou? Como lidar com isso? Muitas pessoas adoecem porque se perdem nessa caminhada. E aqui eu queria trazer para vocês rapidamente, fechando essa parte, sobre a dificuldade do meu cérebro. Então eu busco o prazer e fujo do desprazer. E aí, essa é a trajetória da minha vida. E quando ele não encontra, ele não consegue. Eu creio que aqui já tem adulto, mas que já jogou videogame Atari. Quem lembra do Atari? Lembra do Atari. Depois do Atari veio aquele outro, Nintendo. Aquele de botãozinho azul e cinza. Nintendo, né? Tinha uma fitinha que encaixava assim. Jogava Street Fighter. E tarará e tarará.
Nós já jogamos esse tipo de videogame. Os mais novos aí estão olhando para nós dizendo assim, "Ih", né? "Ih, hoje eu jogo na nuvem, lá com alguém lá do outro lado do mundo", né? Mas tudo bem. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso justamente para eu trazer para dentro do que eu estou falando para vocês. Nós conhecemos essa questão do que a tecnologia nos servia ali, aquilo nos impressionava, mas o fio da meada que eu acabei saindo um pouquinho, quero voltar nele aqui agora, que é a questão do nosso cérebro, que ele vai para o futuro, volta no passado, mas ele vive o aqui e o agora. E aí, ele não sabendo o que fazer, ele não entendendo o que é real e o que é imaginário, além de ele formar ideias, e aí surge o medo, vem a força pulsional lá de trás, moendo em cima, e aí adoece a pessoa. Digamos que ela tem um histórico de microtraumas, traumas, alguma coisa assim, mas a insegurança que isso causou nela, e ela traz então toda essa carga de pensamento, de imaginação do futuro, para o aqui e o agora. Aí tipo assim, sai fumaça da fitinha, né? Buga, simplesmente isso. E aqui que eu quero entrar na Bíblia agora. Por quê? Porque a gente pensa que os da Bíblia eram diferentes do que nós. Coloca para nós aí, por favor, rapidinho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 4 e verso 5. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo. Pediu o quê? Ele disse o quê? Pronto. Já basta. Chega, observe essa palavra. Toma agora, Senhor, a minha vida. Ele não queria apenas descansar. Ele desejava morrer. Isso revela o quê? Exaustão emocional profunda. Por quê? Ele venceu os profetas de Baal, vitória triunfante, viu Deus operar, e de repente, de uma hora para outra, sem motivo, sem motivo, né, pastor? É sim, para aqueles que ficam só na Bíblia, sem motivo, e até batem no coitado, né? Sem motivo. Por quê? Imagina, o homem viu fogo descer do céu, o homem viu Deus se manifestar, e agora vai cair numa depressão dessa? Não tem cabimento uma coisa dessa. Como não tem? Você não conhece a história dele? Você não conhece os pais dele? Você não sabe o que ele passou? Você não sabe o que está armazenado no HD dele? Você não sabe o que está rodando de software dentro daquela mente? Ele é homem, ele é pessoa como qualquer um de nós. Ele só era um profeta. Profeta é uma função. Profeta não transforma o corpo. Profeta não muda o nosso psiquismo. Profeta traz esse lugar de consciência, que é quem eu sou. Mas quem que opera é a consciência. A consciência fica só observando o que a mente está fazendo. Surge um pensamento e a consciência diz assim, cuidado. Segura as pontas aí. Esse era também Elias, igual eu e você. Tá bom? Como Deus tratou Elias, verso 5. Deitou-se e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta aí. Deixa eu te mostrar aqui algumas coisas, com visão terapêutica, psicanalítica, dentro da Bíblia. Deus deixou dormir.
Dormir faz bem. Deus deixou dormir, alimentou, restaurou suas forças físicas. Qual que é a lição, pastor? A lição é a seguinte: antes de corrigir o profeta, Deus cuida do homem. Porque sem o homem não tem profeta. Sem cavalo você não chega no final. Parece que eu vi alguém pregando sobre esse negócio de cavalo, eu lembrei agora. Coloca para nós Jó 3:11. Por que não morri eu lá dentro da barriga da minha mãe e ela não teve um aborto? Por que não morri eu? Jó perdeu filhos, saúde, patrimônio, prestígio social. Qual que é a lição? Pessoas de fé também podem experimentar profunda dor emocional. Viste o meu servo Jó? Não tem outro na Bíblia que Satanás vai lá, né, no mundo, né, celestial, nesse lugar, nas regiões celestiais, para ter essa conversa. Só ele. Viste o meu servo Jó? É esse servo Jó íntegro, justo, homem de fé, temente a Deus, que ele diz: por que eu não fui obra de um aborto? Qual que é a lição, pastor? Pessoas de fé também podem experimentar profunda dor emocional. Se algum dia você vê algum pastorzinho desses, desculpe falar o nome pastor, né, porque é chato, algum pregador, meia tigela, porque depressão é falta de oração, porque depressão é isso, é demônio. Corre desse, sai fora. Coloca para nós Salmo 38:8. Davi. Estou fraco e muito quebrantado. Em outra tradução diz: estou fraco, extremamente abatido. Salmo 6:6. Já estou cansado de tanto gemer. E agora eu quero lembrar vocês do que eu li. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Davi mostra algo muito precioso. Ele não esconde a dor dele. Ele mostra a sua dor diante de Deus. E aqui está uma lição maravilhosa. A cura começa quando nós paramos de fingir que estamos bem. Quando nós paramos de fingir que estamos bem. Não estava nada bem. Deus disse que a espada não separaria do seu reino. E vocês têm um pastor aqui que é teólogo, a pastora também, e pastores muito preparados já ensinaram vocês muitas vezes isso. Eu estou lembrando vocês. A espada não se apartaria da casa dele. E não se apartou mesmo. Foi o reino que mais derramou sangue. Foi o de Davi. E o negócio não estava bem, não. O filho tinha usurpado o trono, ele estava no deserto, à deriva com alguns homens. Aqueles que não tinham sido aceitos foram expulsos também. Ou seja, uma turma de gente rejeitada. Só o resto mesmo, passando necessidade. Ainda bem que ele encontrou um Barzilai da vida no caminho para matar a fome dele. Mas lá nessa angústia, diz: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Olha para as promessas que o Deus fez na tua vida. Olha de onde Deus te tirou. A tua vida não se encerra aqui. Tem uma história ainda para continuar sendo escrita. Eu digo que ele faz terapia com ele mesmo, sabe? Com ele próprio, sabe? Desculpa eu estar meio de costas para vocês aqui, que o pastor está lá, viu? Então, não fica olhando mais para o lado do pastor. Brincadeira. Por quê, né? Por quê, né? Só por quê? O filho querendo matar ele. Exército perseguindo.
É isso. Eu ainda louvarei face a face. Sabe o que ele estava dizendo? Ir de volta para Jerusalém, voltar a sentar no trono e ter liberdade de ir e vir ao templo, porque a representação do face a face estava lá no templo. Era prestar culto naquele lugar. Imagina a alma desse homem, sangrando por dentro. Amava o filho mais do que a própria vida. No final ele diz: Absalão, Absalão, quem dera eu ter morrido no teu lugar, meu filho. Eu não aguento essa dor de te ver morto. Olha, um pai que ama, mas está com a alma doente. Doente. Outra hora a gente der a oportunidade, a gente vem aqui para falar mais um pouquinho de Davi. Mas vamos passar para frente aqui para nós terminar. Jeremias, capítulo 20, verso 14. Vamos ler junto? Maldito o dia em que nasci. Ei. O dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendita. Como estava a alma do profeta? Em ruínas. Conhecido como profeta chorão, mas assim mesmo, Deus continuou usando aquele homem. Aleluia. O que é isso? Ele não pecou por sentir angústia, não, irmão. Nós vamos ver isso em Jesus. Mateus 26, 38, por favor. A minha alma está profundamente triste até. Jesus conhece a dor emocional. Ele não pecou por sentir angústia. Isso mostra que o sofrimento emocional não é sinal de fracasso espiritual. E você não é diferente. Meu amigo, deixa eu correr aqui. É muito importante lembrar a vocês isso aqui, tá? Vou abrir um parênteses agora e volto para a Bíblia depois. Alguns fatores que contribuem para a depressão. Fatores biológicos. Eu tinha preparado o PowerPoint. Aí eu cheguei, perguntei se tinha controle na mídia. O rapaz disse que não tinha. Aí eu falei, não, então deixa quieto que eu vou me perder tudo. Aí eu fiquei só aqui, tá bom? Vamos lá então. Fatores biológicos. Alterações neuroquímicas. O que é isso? Desequilíbrio entre hormônios e neurônios. Predisposição genética. Questões hormonais. Puberdade. Menopausa. Andropausa. Fatores biológicos que contribuem para a depressão. As mulheres se deprimem mais na entrada da menopausa e durante a menopausa. Choram. Meu Deus do céu. É assim. A minha esposa, eu tenho que corrigir aqui, né? Porque ela está com 49 anos. Então, ela pode pensar que é com base em experiência da relação. Não, é por estudo mesmo que eu estou falando para vocês. Fatores emocionais: luto, traumas, rejeições, abusos. Fatores sociais: solidão, conflitos familiares, pressões financeiras. Eu tenho um pastor amigo meu que vendeu uma propriedade aqui no Jundiaí, não vou falar o nome dele, mas estava ali sempre com aquela propriedade, foi ficando no meio dos prédios, vendeu por 3 milhões, conseguiu um dinheirinho, pegou 2 apartamentos, pegou um carro de luxo no negócio, e sei que o dinheiro só foi diminuindo. Aí ele pegou e colocou no Banco Master.
Aí do dinheiro que ele colocou lá, só sobrou o que o Banco Central garante, né? Que são 250. Fatores financeiros. Você olha, o semblante está caído. O meu copastor, na época, eu posso falar, né? Porque eu já falei com ele, já brinquei com ele, na época do Avestruz Master. Fui na casa dele e disse: pastor, 3 dias antes, fui na casa dele: pastor, tira tudo que o senhor aplicou, pastor. O senhor não precisa disso. O senhor tem dinheiro no banco, o senhor tem dinheiro sobrando, o senhor não precisa disso, o senhor não trabalha mais, o senhor é aposentado, suas filhas tudo casadas, todo mundo tem casa, todo mundo bem. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, vou confessar uma coisa para o senhor. É a ganância aqui dentro. Ele tirou o dinheiro e comprou uma CGzinha, que é a 150, sabe? Foi o dinheiro que ele tirou, que eu aconselhei ele: tira. Ele: tá bom, vou comprar uma motinha. Naquela época o avestruz voou e levou um bocado de dinheiro dele. Eu não vou falar para não pecar, para não errar, mas era tipo assim, uns 300, sabe? Levou, saiu voando. Ele adoeceu. Se olhava para ele na igreja assim, o homem está... Hoje não, hoje já passou. Mas na época do... Então, fatores... pressões financeiras, fatores sociais, né? Fatores espirituais: culpa excessiva, distanciamento de Deus, falta de esperança. São os fatores espirituais que podem contribuir para a depressão. Não estou falando que quem tem depressão está distanciado de Deus. Entenderam, né? Fatores que podem contribuir. Se alguém se distancia de Deus e ele tinha uma comunhão com Deus, isso pode contribuir. Normalmente a depressão não possui uma causa única. É um combo, é um amontoado de coisas. Como combater a depressão? Aí agora aqui que eu ia começar a pregar, mas aí o tempo já acabou. Falta 10 minutos, vamos lá. Primeiro, reconhecer a dor. Muitos adoecem porque tentam negar o sofrimento. Davi dizia: derramo perante ele a minha queixa. Salmo 142, 2. Reconhecer: derramo perante ele a minha queixa. O primeiro passo para a cura é admitir que precisa de ajuda. Guarde isso. Como combater a depressão? Primeiro, admite que precisa, reconheça que precisa de ajuda. Segundo, não se isole. Eclesiastes 4:9. A depressão empurra a pessoa para a solidão, mas Deus nos criou para a comunhão, para viver em grupo, para vivermos como igreja. Cristo é o cabeça. Eclesiastes 4:9. Melhor é ser... esse você sabe, né? Eita, meu Deus do céu, você usou esse lá para nós. É melhor serem 2 do que 1. A igreja deve ser hospital para os feridos, não tribunal de condenados. A igreja é o hospital da alma, não é tribunal de condenação. E não é para você voltar ao passado e começar a culpar quem não fez o que deveria de fazer. É para você olhar para ti mesmo. Reconheça a dor, não se isole. Terceiro, cuide do corpo. Deus cuidou do sono e da alimentação de Elias. Deixou ele dormir e deu de comida, e deu de comer. Fortaleceu, tratou o homem para depois corrigir o profeta. Como, pastor? Sono adequado, exercícios físicos, alimentação equilibrada, rotina saudável. Corpo e alma estão conectados. 4, busque ajuda profissional. Assim como procuramos um cardiologista para o coração, podemos procurar a terapia para cuidar da saúde mental
isso não demonstra falta de fé. Deus também usa profissionais. Irmãos, eu vou confessar para vocês, espero que não tenha ninguém aqui do conselho. Estava numa sessão e o paciente no final falou: o senhor ora por mim? Falei: se você quer, eu oro. E eu orei de cá, online. E eu orei de cá e a pessoa de lá se esbugaiou de chorar. Palavra, cura e poder de Deus. Oh, maravilha. Irmãos, busque ajuda profissional. Eu atendo membros da igreja, pastores e líderes de outros ministérios, advogados, médicos, policiais, entre outros. Estou falando isso não é para promover o terapeuta, para diferentes classes de pessoas. Lembra que eu falei médicos? O maior índice de suicídio hoje por depressão não está na polícia, está entre os médicos. Eu atendo 2 médicas lá do Tocantins. Depressão fortíssima. Quando chegou, graças a Deus está bem melhor. Quinto, alimente a esperança. Depressão costuma mentir. A depressão costuma mentir para a pessoa. Augusto Cury novamente. A mente mente. Tipo assim, não vai mudar. Não tem valor. Acabou. A mente mente. Quem sou eu? A minha mente? Não. Eu sou a consciência observadora da mente. Esse sou eu. Desenvolva uma espiritualidade saudável. Estou terminando. Não apenas religiosidade. Práticas importantes. Oração, leitura da Bíblia, adoração, comunhão. Isso tudo vocês sabem fazer. Lembrando, essas práticas não substituem o tratamento quando necessário, mas fortalece a alma. O que a igreja precisa saber? Pastor, isso aqui é para nós. O que a igreja precisa aprender sobre depressão? Não devemos dizer, ou nunca diga, isso é falta de fé. Você precisa orar mais. O crente não fica deprimido. O que devemos dizer então, pastor? Estou aqui para caminhar com você. Você não está sozinho. Vamos buscar ajuda juntos. Deus continua cuidando de você. Aleluia. E eu concluo dizendo: a maior mentira da depressão é: não existe saída. A maior verdade do evangelho é: existe esperança. Aleluia. Aleluia. Elias pensou que estava sozinho. Jó pensou que sua história havia acabado. Jeremias pensou que seu ministério tinha fracassado. Davi chorou inúmeras vezes, mas Deus sustentou todos eles em cada etapa. Cada dia eu amo mais esse Deus. Quanto mais eu aprendo, mais eu amo esse Deus. Quanto eu mais entendo que todo conhecimento humano deriva das sagradas escrituras, eu mais amo esse Deus. Jesus era um dos melhores terapeutas, sabe? Não é porque ele tinha poder, não. Pedro chegou assim, doidão mesmo, com os outros colegas, querendo dar porrada. Eu não aguento mais esse Tiago, eu não aguento mais esse fulano, eu não aguento mais. Quantas vezes mesmo eu tenho que perdoar por dia? Quantas? 7? É conforme a tradição, tudo é 7, né? Lava a mão 7 vezes, faz 7 isso, 7 aquilo. Tem que perdoar 7 também, Jesus disse: Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: olha, toda vez que você perdoar, você desamarra 1 tonelada das tuas pernas. Você joga 1 tonelada dos teus ombros. Todo dia que você perdoa, você livra do peso. Você fica mais leve. O perdão não é para ele, o perdão é para você. Olha só,
Jesus tratando a mente de Pedro, ensinando a mente de Pedro como deveria ser. Não só pelo perdão, por estar alinhado com o mandamento bíblico, mas para curar o ser humano. Quando a gente perdoa, a gente sara. Oh, aleluia. Mensagem final. 2 minutinhos, deu certo. A presença de uma batalha emocional não significa a ausência de Deus. Vou repetir. A presença de uma batalha emocional não significa a ausência de Deus. Muitas vezes, quando a pessoa não consegue perceber, Deus continua caminhando ao lado dela, mesmo que ela não perceba. Por não conseguir, como disse Davi, Salmo 23, verso 4, e é o último texto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. E a frase de impacto para ficar marcada: depressão pode escurecer a visão, mas não consegue apagar a presença de Deus, nem destruir a esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor.